Olá, gente! Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo essa revisão para vocês. Dizer que, diante de tudo que está acontecendo com o mundo, né, nós tivemos que nos afastar para que todos nós, nossas famílias, a gente consiga se cuidar do próximo, mas que nós aqui fazemos parte da escola QI, nós professores, nós coordenação, estamos trabalhando para que isso não atrapalhe o ano letivo de vocês. E por esse motivo, eu estou aqui hoje para fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos durante o primeiro bimestre, né? Aqui com o primeiro ano, nós vamos ter 4 tópicos. A gente vai estudar o que é literatura, a diferença entre texto literário e não literário. Nós vamos estudar ainda a questão das figuras da linguagem e, por fim, a gente vai ver a questão dos gêneros literários. A gente vai diferenciar isso aí de gênero textual, para que fique tudo guardadinho na cabeça de vocês e que ajude para que vocês tirem uma boa nota na nossa recuperação que está por vir, ok? Para começar, vamos entender o seguinte, vamos pensar, o que é literatura, né? Lembra que na sala de aula eu sempre dizia assim, gente, literatura é mímese. Mímese lembra que outra palavra? Mímese lembra mímica e mímica significa imitar. Então é isso mesmo, literatura é a imitação da vida. A gente traz o que acontece na vida da gente para a arte, tanto para pintura, para textos, para música, tudo isso. Então, literatura, primeiro que a gente tem que saber, literatura é mímese, mímese significa imitação da vida, ok? A gente também precisa saber que a literatura, ela caminha junto de quê? Junto da história, que o período histórico vai refletir nas ações humanas. Então, a literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. Olha só, a literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico que ele vive. Vamos lá. Aí você vai me perguntar o seguinte, as figuras rupestres que a gente encontra em estudos, né, que é quando os primeiros seres humanos, os homens das cavernas, eles faziam, é literatura? Gente, eles trazem a história. Mas o que é que acontece? A literatura, como nós estudamos hoje, ela é datada de que época? Da época medieval. Então a gente esquece um pouquinho isso, essa questão não deixa de trazer sentido, de ser histórico, de trazer informação. Mas para nós, literatura hoje, nós vamos estudar o quê? A partir do período medieval. A gente vai lembrar que literatura é a imitação da vida, que vai caminhar junto com a história e que é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período que ele vive. Então o que é que acontece? Mudou o período, mudou o pensamento do homem, então vai mudar o quê? A escola literária, ok? Escola literária é um assunto para o próximo bimestre, para uma próxima aula, mas fica aí. Literatura é mímese, imitação da vida, estaria caminhando junto da história e é a representação do pensamento do homem de acordo com o período histórico que ele vive. Nos textos que nós encontramos diariamente, nós vamos encontrar o quê? Textos literários e textos não literários, ok? E a gente precisa o quê? Saber que tanto o texto literário como o texto não literário, ele vai trazer características próprias e que isso vai fazer com que a gente consiga fazer essa diferenciação mais facilmente. O que acontece? Também é importante que você busque a leitura, porque quando você tem o costume de ler, facilita muito. Mas vamos expor sim essas características para que você consiga identificar isso nos textos, ok? A gente tem o seguinte, texto literário e texto não literário. Quais são as características do texto literário e quais são as características do texto não literário? Vamos pensar. O texto literário, ele traz o quê? Ele traz um destaque para a expressão. O que é essa expressão? O que é tudo, entendeu? É a visualização, o que ele quer dizer para você, leitor. Porque o autor, no texto literário, ele quer passar uma expressão dele, uma informação dele. Já o texto não literário, ele traz um destaque maior para quem? Maior para o conteúdo, maior para a informação. Ele informa. O texto literário, ele traz a expressão. E o texto não literário, ele vai trazer o quê? A informação. No texto não literário, nós temos uma linguagem denotativa. Uma linguagem que vai estar de acordo com o quê? Com o significado real da palavra. Já no texto literário, nós temos o quê? Uma linguagem conotativa. No texto não literário, nós temos uma linguagem impessoal ou objetiva. O que é isso?
você vai trazer informação, mas você não vai colocar a sua opinião. Você vai passar aquela informação de uma maneira objetiva. Já no texto literário, a gente tem a subjetividade, que é onde o autor vai colocar aquele toque dele, aquele sentimento dele, aquilo que vai tocar o leitor. No texto não literário, a gente tem, como eu já falei, a intenção utilitária, uma vez que o objetivo do texto é informar. E no texto literário, nós temos a intenção estética, uma vez que o objetivo do texto é o entretenimento ou mesmo a reflexão. No texto literário, a gente tem o uso de ambiguidades. Já no texto não literário, a gente a gente não dá margem para essa ambiguidade, a gente busca não dar duplo sentido para as palavras, porque a informação vai ter que ser absorvida como ela é, ok? Aí vocês vão ter o quê? O exemplo de 2 textos. Eu escolhi um poema que não traz essa questão, porque quando a gente fala em poema, geralmente a gente pensa na questão romântica, essa coisa toda. Mas eu trouxe um poema mais que foge disso e trouxe um texto informativo que também foge da questão do texto em prosa, ok? No poema de Ferreira Goulart, que é poema brasileiro, nós temos o seguinte: no Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade. O que é que acontece aí? Eu quero que vocês observem todos os detalhes. Visualmente, nós temos um poema escrito em versos, né? Nós vemos a liberdade desse verso na folha e nós vemos a questão da informação, ok? Quando ele repete antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, o autor faz isso para quê? Para que essa informação choque você, para que essa informação fique com você, lhe traga um sentimento, ok? Então, aqui um exemplo de texto o quê? Literário. Do lado, nós temos um texto que fala agora do coronavírus, um folder do Ministério da Saúde, que diz assim: novo coronavírus, Ministério da Saúde adverte, esta notícia é falsa, não divulguem, isto é fake news. Uma informação, né? Divulgar aí uns números que não correspondem à realidade e o Ministério da Saúde se pronunciou dizendo isso é fake news. Então você entende essa informação, apesar da maneira como a informação está disposta na folha, é um pouquinho diferente, é um texto informativo de utilidade pública, ok? Então aqui nós fixamos a ideia e a diferença entre texto literário e texto não literário.